Onde podemos encontrar Jesus na Bíblia? Comentário de Mário Persona de Eclesiastes, capítulo 9, versículos 14 ao 16. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou e levantou contra ela grandes baluartes, e encontrou-se nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada, e as suas palavras não foram ouvidas. Essa frase é bem significativa, né? Ninguém se lembrava daquele pobre homem. Nós vemos que há 2000 anos o Senhor Jesus veio, o Senhor Jesus roubou do valente os que eram dele, completou a sua obra na cruz, morreu para vencer Satanás, para nos libertar, para cumprir as demandas de Deus com respeito ao pecado, glorificou a Deus em tudo, ressuscitou, subiu aos céus e está sentado à destra da majestade nas alturas. E a pergunta é: alguém se lembra daquele pobre homem? A resposta pode ser: sim, claro, nós passamos agora, teve aí até as festas de Quaresma, Páscoa e tudo mais. Mas a pergunta é desse pobre homem que estão lembrando? Ou é da festa? Ou é da celebração? Porque é muito fácil nós substituirmos a recordação de Cristo pela recordação da recordação, pelo cerimonial ou por qualquer coisa que não seja a pessoa dele. É a mesma coisa quando nós lemos a Bíblia. Nós podemos ler a Bíblia e nos encantarmos com a Bíblia e nos ocuparmos o tempo todo com a Bíblia. Mas a questão é, a Bíblia em si não é o foco. É a pessoa de Cristo da qual a Bíblia fala. Esse é o foco do cristão. Essa é a ocupação do cristão, a pessoa de Cristo. Então sempre que nós, da mesma forma quando nós lemos a Bíblia, né, a pergunta que sempre temos que fazer é: onde está Cristo nessa passagem? Onde eu posso encontrar Cristo nessa passagem? Porque nós podemos chegar para os nossos filhos e ensinar para eles noções de valentia, com a história de Davi, por exemplo, Davi contra o gigante. Se você for forte, se você tiver boa pontaria, se você for decidido, você também vai vencer o gigante e tal. Essa é a história lida por Salomão debaixo do sol. Mas o que está escrito ali realmente? Ali está escrito que Cristo é esse pobre homem fraco, que não tinha armadura, não tinha espada, não tinha grandes coisas, e venceu Satanás. Venceu a morte até. Com a sua fraqueza, mas com a sua sabedoria, né? É Cristo que está ali. Davi é Cristo, é uma figura de Cristo. E ao longo de toda a Bíblia, vamos ver a Arca da Aliança. Vamos nos ocupar com a Arca da Aliança, vamos procurar a Arca da Aliança, medir quanto de ouro tinha na Arca da Aliança, que tamanho era. Não. Onde está Cristo ali? É Cristo a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é Cristo, a humanidade madeira que nasce da terra, revestida de ouro, glória e justiça celestial. Dentro da arca o quê? As tábuas da lei, porque o único que realmente era capaz de guardar a lei era Cristo. E o que mais? A vara de Arão que floresceu, é o ministério sacerdotal em graça que estava ali dentro. E o vaso de maná, que era a provisão de Deus, o pão vindo do céu, que é Cristo, a provisão de Deus para o seu povo no deserto. Então, como muda de figura quando nós começamos a procurar Cristo na palavra de Deus, e não mais as coisas em seu cerimonial, ou a própria Bíblia, ou a história, ou os eventos históricos. Não, Cristo, onde está Cristo? E a lembrança desse pobre homem é recordar Cristo. Quando nós sentamos à mesa do Senhor para celebrar a ceia do Senhor, o que nós estamos ocupados com o quê? Com um cerimonial, com uma coisa para dar sorte, para nos trazer bênção? Não. Com a pessoa de Cristo, é Ele. A lembrança dele. Na verdade, ele não fala fazer isso em memória da minha morte. Por incrível que pareça. Ele fala fazer isso em memória de mim. É da pessoa de Cristo. E anunciai a morte. Quando fazemos isso, anunciamos a sua morte. Mas lembramos de quê? Dele. Nós não nos reunimos para lembrar a morte, nós nos reunimos para lembrar a pessoa que morreu, que foi Cristo, a pessoa que deu sua própria vida. E esse deveria ser o nosso foco, porque essas coisas, na verdade, estão acima do sol.
abaixo do sol, elas não vão estar fazendo efeito para nós. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.